Tudo em ordem, pessoal? Primeiramente, boa noite a todos. Aliás, não devia nem estar dizendo boa noite, né? Porque vai ficar gravado esse vídeo. E eu dizer boa noite quando poderia ser bom dia ou boa tarde, né? Mas estamos iniciando o vídeo para falar um pouco sobre alguns dos temas que eu fiz uma enquete no meu perfil com 5 títulos e disse que aquele título que fosse o mais votado eu faria uma live para tratar a respeito. E aí dei 5 opções. Para minha surpresa, a resposta mais comum foi: professor, eu falo das 5. Então é impossível realmente falar daqueles 5 pontos numa só live. E aí decidimos fazer aqui 5 lives, uma sobre cada tema. Inclusive estou contando aqui com a ajuda das minhas amigas e colegas de trabalho aqui, Larissa Maia e Juliana Cavalcante, que estão dando aqui o apoio. Elas vão anotar as perguntas que vocês estão formulando. E mais para frente a gente vai tentar falar um pouco sobre esses pontos. E antemão eu vou falar um pouco sobre minha experiência, como é que eu comecei. Certa vez eu contei recentemente a minha história, como foi que eu comecei. E as pessoas disseram: olha, você deve contar mais essa história para outras pessoas, porque não é fácil começar do zero. Muitas pessoas começam jovem, começam sem nenhum apoio familiar, sem ninguém na advocacia, sem ninguém que tivesse um vínculo para trazer a advocacia. E a carreira do advogado no início é muito difícil. E a tua história é uma história, disseram elas, que inspiram aquelas pessoas que estão começando. Então, essa primeira temática, vou falar um pouco de uns conselhos que eu, como vivi a realidade de um jovem advogado, embora ainda seja jovem advogado, mas eu vou falar algo sobre a temática, como eu passei por algumas situações, quais foram algumas decisões interessantes que eu tomei, que hoje eu vi fazendo uma reflexão que foram decisivas realmente na minha vida profissional de advogado. E principalmente eu vou trazer aqui dicas que são realistas, porque particularmente quando eu disse que ia falar sobre o início da carreira do advogado, eu procurei saber o que as pessoas diziam na internet, mas vi que muitas dessas dicas elas não eram, pelo menos assim, exequíveis pelo jovem advogado. Como se dissesse: olha, você tem que contratar um software de última geração. O jovem advogado não vai ter condição de contratar um software de última geração, embora seja importante, de fato. Você, para ter um crescimento exponencial do seu escritório, você vai ter que, em um determinado momento, eliminar determinadas atividades rotineiras que você faz com a tecnologia da informação. Então, o software, de fato, é muito importante. Mas hoje eu vou falar sobre o início da carreira do advogado. O que é que um jovem advogado, em início de carreira, ele deve fazer? O primeiro ponto, e eu acho que esse é essencial, é a decisão. Você tem que decidir que vai ser advogado. Não adianta você querer ser ao mesmo tempo advogado e estudante para concurso, por exemplo. Você nunca vai ser um bom concurseiro, nem nunca vai ser um bom advogado enquanto você não estiver focado na advocacia, porque a advocacia, de fato, é muito exigente e é necessário um foco intenso para que você possa ter uma alavancada na tua carreira profissional. Então, se você está ainda pensando em dividir o tempo da advocacia com outras atividades, é hora de repensar. Ou você vai ser advogado, ou você vai se focar em outra atividade, mas não dá para ficar com mais de um ao mesmo tempo. Então, foque como sendo advogado. Tome essa decisão, possivelmente, desde o início do curso. Eu, particularmente, eu já entrei no curso do Direito sabendo que ia ser advogado. Então, logo no início, eu já foquei meus estudos para a advocacia, já escolhi determinadas matérias de preferência, porque eu sabia que aquela área era uma área que eu tinha mais afinidade, eram áreas que, além de ser promissoras, eram áreas muito abrangentes. Então, desde o início, eu já resolvi que seria advogado. E mais, eu passei a ter um estilo de vida que seria o estilo de vida do advogado. Saber que a advocacia ela exige, sobretudo no início da carreira, uma renúncia muito grande nos aspectos relacionados à família, a lazer, a própria estabilidade financeira. Você precisa ter consciência disso, porque o advogado ele não vai conseguir do dia para a noite
receber grandes honorários. Ele vai precisar investir tempo nisso aí. Então, a decisão e essa predisposição, ela é indispensável para que você comece a advocacia de uma forma focada e de uma forma que seja proveitosa e pelo menos promissora para um futuro como advogado. Além disso, o jovem advogado ele deve dar conhecimento às pessoas, sobretudo do seu convívio, de que ele tomou essa decisão. Olha, eu tomei essa decisão, eu sou advogado. Porque as pessoas, elas têm, de certa forma, eu não sei se aquele que está começando, muitas vezes ele tem vergonha de dizer que é advogado. E as pessoas nem de perto, muitas vezes, que poderiam ser possíveis clientes para ele, têm conhecimento disso. Então, essa decisão, ela merece ser compartilhada com as pessoas que estão ao seu lado, com familiares, com amigos, com colegas, aqueles que lhe conheceram na universidade, no colégio, que sabiam que você era um bom aluno, que você teve um bom desempenho escolar e universitário. Essas pessoas, elas precisam ser informadas disso, porque sempre que tiver algum problema, elas precisam lembrar que você pode auxiliá-las na resolução de problemas. Então, essa é uma dica também que o advogado de início de carreira ele tem que seguir. Ele tem que deixar claro às pessoas que tomou essa decisão de ser advogado, que está disponível a atender essas pessoas. O segundo ponto, que penso eu também, que eu levei essa decisão logo no início do curso e considero que decidi acertadamente, é escolher uma área de atuação. Eu, como decidi ser advogado, eu sabia que eu precisava estudar muito direito processual. Como estava muito mais voltado para a área civil, eu disse, olha, eu vou ter que estudar muito aqui processo civil. Porque o advogado certamente é aquele que vai ter a necessidade de raciocinar mais rápido o processo, porque ele não vai ter muitas vezes tempo de refletir em seu escritório qual é a posição que vai tomar. Isso é possível em alguns casos, mas imagine uma audiência, você chegou na audiência, você vai ter que tomar algumas decisões estratégicas muitas vezes, e você não tem conhecimento do direito processual civil, no meu caso, porque eu escolhi a área civil, né? Então, já foquei demais em estudar no direito processual civil, fiz estudos profundos, ainda faço hoje em dia, evidentemente, porque é uma área de concentração, mas isso não quer dizer que eu ganhe a vida com o processo civil, porque é um direito que não se sustenta em si muitas vezes, ele vai estar relacionado geralmente a um direito material, e esse direito material, ele é quem vai realmente justificar um alavancamento da tua profissão. Então eu me dedico muito à área civil, gosto muito da área civil, gosto muito da parte de remuneração dos servidores públicos, dedico muito a esse estudo também. Então penso que são áreas abrangentes, que são áreas que têm uma certa estabilidade, porque todos nós conhecemos alguém que tem algum problema civil, conhecemos servidores públicos que têm problemas em suas remunerações, então são áreas principais que eu me dediquei a estudar, a área civil e a área de remuneração de servidores públicos, associada evidentemente ao direito processual civil. Mas o que é que eu levei em consideração para isso? Primeiro, são áreas que me dão prazer de estudar esse assunto. Eu não me veria estudando para um concurso público, a não ser o de professor que eu fiz, mas um concurso público de magistrado, de membro do Ministério Público, porque tem diversas disciplinas lá que eu não tenho muita afinidade. Eu não conseguiria me ver estudando aquelas disciplinas que não me dariam a satisfação. Então eu escolhi, vou ser advogado, eu vou ser dedicado a tal área, eu vou estudar tais disciplinas. Hoje, para mim, eu estudo diariamente, mas hoje, para mim, estudar é uma alegria, um motivo de prazer. Eu não me canso de estudar aquilo que é da minha área de afinidade. Então, quando você for escolher uma área, quais são as dicas que eu dou? Que seja, primeiramente, uma área que você tem afinidade, que lhe dê prazer, que tem uma abrangência, você tem que analisar se essa área realmente é abrangente, se tem um público-alvo que vai justificar o teu trabalho nessa área, porque não adianta você estar numa cidade que não tem abrangência àquela área. A não ser que você vá trabalhar ainda pela internet, mas isso vai demandar um tempo, até que você seja conhecido, você não vai ter essa oportunidade já de imediato desempenhar atividades numa área tão específica. Então tem que pegar uma área que seja abrangente, que tenha um público passível de alcance por você
E também tem que analisar a quantidade de especialistas. Você não pode escolher uma área que tenha diversos especialistas destacados ao ponto de você ter uma intensa dificuldade de entrar naquela área. Então, a escolha de uma área deve levar em consideração tais pontos. Mas além disso, penso eu que você tem que se especializar numa área. Você tem que ser conhecido numa determinada área que você tenha um destaque. Eu diria a vocês que você talvez não seja o melhor daquela área, mas pelo menos você tem que ser uma referência daquela área. As pessoas têm que lhe procurar porque têm confiança em você. As pessoas vão ter segurança quando lhe contratarem, porque você tem um estudo relacionado a isso aí. Então, especializar numa determinada área, conhecer profundamente a prática profissional daquela área. Por exemplo, imagina aí que eu vou trabalhar com marcas e patentes, eu não sei como é que se dá um procedimento junto ao INPI. Eu tenho que ter o conhecimento profundo disso aí, eu tenho que saber como é que se dá essa prática profissional. E eu resolvi, como eu já disse aqui, me dedicar muito mais à área de direito civil e estudei muito o processo civil, porque eu sei como é que o processo ele vai se desenrolar no curso da sua tramitação, quais são os caminhos que eu posso levar ao processo, quais são os caminhos que eu preciso impedir que ele vá, porque eu me dediquei muito a essa área profissional, a essa prática profissional. Então estagiei em órgãos públicos, estagiei no escritório de advocacia, no qual hoje eu sou sócio, e tenho certeza que isso ajudou demais a poder compreender que a prática profissional ele pode me dar uma segurança muito grande, sobretudo quando eu estou assim, no atendimento de um cliente. Veja só, o atendimento de um cliente, penso eu que é um momento muito importante para o jovem advogado. O jovem advogado ele precisa, é um pouco contraditório porque ele é jovem, mas precisa ao mesmo tempo transmitir segurança. E essa segurança ela vai ser proporcionada pelo estudo que você tem naquela área. Então, invista seu tempo, parte dos seus ganhos na sua capacitação. Estude aquela área que você tem afinidade, tenha segurança naquilo que você for transmitir e essa segurança deixe transmitir em todos os contatos que você estiver com as pessoas com as quais você está a se relacionar. O atendimento, como eu disse, é uma grande oportunidade para que você transmita essa segurança. Evidentemente que há diversas estratégias no atendimento, eu não vou ter condição de falar aqui, mas a principal tenho certeza que é transmitir segurança. Temos aí 104 seguidores simultâneos, então estou vendo que o pessoal está bem interessado aí pelo tema. Perguntem, estou aqui à disposição para responder a vocês também sobre o início da carreira do advogado, fique à vontade. Um quarto ponto, e eu diria que esse foi um ponto que me deu de certa forma assim, uma grande perspectiva na advocacia. Esse é o ponto que todo jovem advogado ele precisa ter concentração nesse ponto. Que ponto é esse? Eu não vi ninguém falar sobre isso, mas que ponto é esse? Eu vivi na prática isso, eu posso lhe dizer que isso realmente é importante. Desenvolva novos produtos. Não adianta você entrar no mercado competitivo, como é o mercado da advocacia, com produtos que todo mundo oferece. Você tem que desenvolver produtos que as pessoas não estão acostumadas a ter. São soluções inteligentes, soluções diferentes daquelas habitualmente oferecidas. São novas ações que você vai criar. Então, como é que eu faço isso? Eu, particularmente, eu tenho uma maneira de criar novos produtos. Ainda hoje eu faço isso, porque para você manter a própria fidelização dos seus constituintes, dos seus clientes, é necessário que você tenha novos produtos também, porque não ter esse diferencial vai lhe colocar na régua rasa aí de todos. Então, como é que você desenvolve novos produtos? Primeiramente, você tem que conhecer os precedentes dos tribunais superiores. Isso vai lhe dar uma segurança para que você possa constituir teses baseadas nesses precedentes. Não que você vá ajuizar ações com base naqueles precedentes, nas situações previstas exatamente naqueles precedentes. Mas aqueles precedentes, eles podem lhe inspirar a criar novas teses. Alguma questão relacionada àquele precedente, aquilo ali ele pode dará certamente uma segurança para o desenvolvimento de novos produtos.
Outra dica para desenvolver novos produtos: estude legislação local, as legislações municipais, as legislações estaduais, as distritais, são as legislações conhecidas por poucas pessoas e que podem dar um grande retorno, tanto na área do direito administrativo, especificamente na parte de remuneração dos servidores públicos, na parte de direitos dos empregados públicos. Tudo isso aí é muito importante, mas para tal você precisa ter um conhecimento da legislação local. Isso vai ajudar a constituir novos produtos, que os advogados eles não estão acostumados a fazer. Dialogue com representantes de classes, representantes de grupos, lideranças. Essas pessoas elas têm conhecimentos específicos daquele grupo ali. Isso aí é importante por quê? Porque muitas vezes elas têm algumas dificuldades e essas dificuldades elas são apresentadas e não são trazidas soluções inteligentes. Se você se dedicar a estudar aquele problema e trazer uma solução, tenha certeza que você não vai competir com ninguém, você vai navegar no oceano azul, porque a solução para um problema, que foi um novo produto que você constituiu, vai lhe colocar em evidência. E isso vai trazer uma segurança muito grande do jovem advogado relativamente ao seu constituinte, e isso vai lhe levar também a indicar novos clientes. Essa é uma quinta dica que eu dou, que você tem que ter o conhecimento da vida do seu cliente, a vida profissional, às vezes até mesmo a vida pessoal do seu constituinte, para que se crie vínculos. Esses vínculos lhe permitam você compreender melhor quais são as necessidades dos seus constituintes, dos seus amigos, dos seus colegas, dessas pessoas que representam uma liderança, e aí você possa oferecer soluções inteligentes e essas soluções lhe capacitem, lhe credenciem a indicação de outras pessoas. Então penso eu que isso aí é muito importante. A outra dica que eu digo, e essa dica também é o que vai ser indispensável para o jovem advogado, porque ele é quem tem a capacidade de fazer isso muitas vezes melhor do que o antigo advogado, é estar aberto para novas experiências. O advogado jovem ele tem a qualidade de ser muito mais dinâmico, muito mais veloz do que os advogados que já estão com uma certa estrada, que não tem muitas vezes disponibilidade de aceitar novas experiências. Essas novas experiências elas são capazes de fazer com que você também fique numa posição diferenciada frente a outros advogados, estudando novos temas, assumindo riscos calculados. Eu vejo que na minha vida profissional eu assumi alguns riscos que acabaram ensejando grandes frutos para mim. Então eu consegui me destacar em algum momento porque eu assumi riscos que algumas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, elas não aceitaram assumir esses riscos. Então, para dizer aqui um exemplo, certa vez eu fui convidado para escrever um livro e eu tinha 30 dias para escrever um livro, eu nunca tinha escrito um livro na minha vida. E aí o cara disse, tu tem 30 dias para escrever esse livro. E sabia que o desafio era um desafio grande, mas era um desafio que poderia trazer um fruto muito bom disso aí. Porque eu teria uma referência que seria aquilo que estaria escrito naquele livro. E em 30 dias, de fato, eu perdi dias inteiros, noites de sono, mas consegui cumprir aquele objetivo. E alcancei a meta que foi estabelecida, que era um grande desafio para mim. Então as pessoas começaram a me conhecer muito mais por conta daquilo que eu escrevia, mas justamente porque num primeiro momento, eu como jovem advogado, na ocasião não tinha filhos, não era casado, morava com os meus pais, tinha de certa forma um suporte familiar, aceitei aquele desafio que não foi pequeno para mim, eu precisei investir muito tempo, muita dedicação, mas acabei cumprindo aquilo ali. E isso me deu uma projeção muito grande. Por quê? Porque eu assumi o risco. Eu assumi o desafio de escrever um livro em 30 dias, mas alcancei o resultado. O que muitas pessoas tiveram a oportunidade de não fazer, não fizeram, acabaram não colhendo os frutos desse desafio. Uma outra dica é faça sempre apresentações públicas. Apresentações públicas lhe projetam a um público que você muitas vezes não tem capacidade, não tem a condição de alcançar individualmente. E essas apresentações públicas, elas podem lhe projetar como uma referência. Então, há um conselho, eu sempre dou esse conselho para os colegas aqui do escritório, sempre que tiver a oportunidade de falar em público, fale.
porque será uma grande oportunidade de você se apresentar. E essa oportunidade realmente pode se converter em novos clientes, em pessoas que vão lembrar de você quando precisar a solução de um problema. Então o que eu sempre digo é: desafie-se diariamente. O advogado ele precisa se desafiar diariamente, ele precisa estar estimulado para ir ao trabalho diariamente com esses desafios. Então eu vou vencer, eu vou descobrir uma nova tese, eu vou ter um novo cliente, eu vou abrir uma nova área aqui que eu não pensava. Então isso aí é importantíssimo para o jovem advogado. Agora, diria, seja ético. Não adianta o jovem advogado querer atalhar a sua vida numa expectativa de que vai ter uma grande retribuição financeira do dia para a noite, porque não se ganha dinheiro na advocacia tão rápido assim. Certa vez me perguntaram: como é que você começou? Eu disse: olha, eu comecei há alguns anos reinvestindo tudo que eu ganhava. Meu sócio inicialmente, e assim eu atribuo muito a projeção que eu consegui ter na advocacia, muitos meus sócios também. Tive muita felicidade de começar com uma boa equipe. Eu comecei com 2 sócios que têm exatamente perfis diferentes do meu, mas eram perfis que se complementavam e isso ajudou muito. Mas sempre fomos muito éticos, não aceitamos propostas indecentes que poderiam alavancar a nossa carreira do dia para a noite, mas em compensação poderia também destruir essa carreira rapidamente. Sempre criamos desafios de que lutaríamos, enfrentaríamos o caminho correto para que a nossa vida profissional fosse uma vida duradoura, que pudesse justificar a nossa remuneração, das nossas famílias, daquelas pessoas que lidam conosco no dia a dia. Então, seja sempre ético, porque a melhor referência que as pessoas podem fazer para você as melhores referências, que você é um grande profissional e que você tem ética. Isso vai lhe dar uma grande referência também como advogado. Periodicamente, você deve parar, pensar nos seus propósitos, naquilo que você viveu como advogado. E você deve criar ou aperfeiçoar um plano de ação. Por exemplo, eu costumo fazer isso aí, minha equipe aqui no escritório também sempre faz isso, de anualmente pararmos, refletirmos acerca do ano que passou e, a partir dessas experiências que nós tivemos, projetarmos como é que vai ser o próximo ano. Então, sempre temos um plano de ação que ele está aqui sendo constantemente aperfeiçoado. O jovem advogado deve fazer isso, entender quais foram as experiências que deram certo, quais foram aquelas que não deram certo, focar no que deu certo, tentar entender o que foi que deu errado para poder não cometer mais aqueles mesmos equívocos. Por fim, eu daria a vocês uma outra dica, essa última dica, que seria: comunique-se sempre com clareza, esteja sempre acessível ao seu constituinte. Todo constituinte gosta de ter feedbacks daquilo que você age em nome dele, dos atos que você pratica constantemente em nome dele. Ele quer ser informado disso aí, ele quer saber que o advogado está lembrando dele, que está praticando o ato em respeito àquele mandato que lhe foi otorgado. Portanto, esteja sempre disponível para atender os seus constituintes. Não adianta não atender telefone, não adianta se esconder do seu constituinte, porque você está fazendo uma péssima opção comercial. O advogado ele tem que ter muito aguçada essa veia comercial. Então, se você está se escondendo do seu constituinte, certamente você vai perdê-lo como constituinte e você não vai ter a confiança dele para outros constituintes. Por isso que eu digo, sempre mantenha um canal de diálogo, um canal de comunicação sempre aberto. Eu costumo dar meu WhatsApp. As pessoas escrevem o WhatsApp, sempre que eu paro, eu analiso, vejo o que é e dou aquela resposta ali que ele precisa no primeiro momento. Se for algo mais complexo, evidentemente eu o chamo para vir para o meu escritório, pelo menos que formalize aquela consulta por um e-mail, para que eu possa dar uma resposta mais elaborada. Mas enfim, essa comunicação direta com o seu constituinte ela é indispensável, porque nosso constituinte é a nossa principal referência, sobretudo como jovem advogado. Então estejam atentos a essas dicas. Vamos finalizar por hoje essas lives, falaremos nas próximas lives do dia a dia do advogado, dos erros que o advogado não deve cometer, dos acertos necessários que todo advogado ele deve estar focado neles,
E a última live, que será a quinta live, será como montar uma estratégia para um caso. Então finalizamos por aqui, eu vou responder algumas perguntas que estão sendo formuladas, mas sobre a carreira do jovem advogado, o que eu tinha explanado no início era isso. Eu vou agora começar a responder algumas perguntas que foram formuladas. Uma delas foi: a área de direito de família é boa? Eu penso que sempre vai ser boa a área de direito de família, porque nós vivemos numa sociedade que tem muitas ligações familiares, e essas ligações familiares também muitas vezes repercutem em conflitos familiares. E eu vi que é até uma tese que eu defendo no meu projeto de tese de doutorado, que o divórcio impositivo, ele está sendo autorizado, já começou no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que já autorizou a Corregedoria a fazer os cartórios de Pernambuco o divórcio impositivo. Mas divórcio impositivo não é, de muitas vezes, de interesse do advogado, porque no máximo você vai ali assinar uma petição e o juiz ele vai decretar aquele divórcio. O que muitas vezes enseja conflito é nem o vínculo conjugal. Esse vínculo aí não tem muitas vezes uma repercussão jurídica tão intensa a justificar a própria atuação do advogado. Mas questões como divisão de patrimônio, pagamento de alimentos, tanto para cônjuge como para filhos, a questão de visitação, questão de abandono afetivo, recentemente foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais têm abordado muito essa questão do abandono afetivo. Então essas são questões que nunca deixarão de estarem presentes na nossa realidade. Então a área de família, eu diria, não é que seja uma área promissora, é uma área que tem uma certa estabilidade. A gente sempre vai ter conflitos familiares e sempre é muito interessante você ter uma especialidade no direito de família. O que você não pode é ser, como a maioria dos advogados de direito de família, permita-me dizer, tem muitos bons, mas muitos são aqueles que aceitam fazer qualquer ação, inclusive as de direito de família, achando que não teria nenhuma complexidade. Mas há muitas complexidades sim, tanto na parte de direito de família quanto na parte de sucessões. Sucessões, existem questões absolutamente complexas e que, se não tiver uma especialidade, você pode comprometer de certa forma o patrimônio a ser herdado ali por um dos parentes. Então tenha certeza que será sempre uma área de estabilidade e que vale a pena sim um investimento. As pessoas perguntam: como é que começou aqui o teu escritório? Como é que você começou? Eu decidi ser advogado logo no curso de Direito. Eu já sabia que eu ia ser advogado. E, como eu disse a vocês no início dessa live, já ali eu comecei a direcionar meus estudos. E antes mesmo de me formar, eu já abri o escritório juntamente com outros colegas. Um amigo, Leonardo Nóbrega, que é um grande amigo meu, mas foi um dos meus primeiros sócios. Ele, Henrique, Toninho, Débora, foram os meus primeiros sócios do escritório. Mas naquele momento eu era estagiário e já ali eu sabia que eu precisava constituir um novo produto. E eu criei uma forma naquela ocasião de fazer uma recuperação de créditos sem que meu constituinte ele precisasse participar do processo. Então depois eu posso até explicar um pouco como é que eu fiz isso aí, mas naquele momento foi algo que me deu uma certa segurança entre os empresários que eu conhecia, porque as pessoas achavam muito cômodo me confiar a cobrança daquele crédito, a recuperação daquele crédito sem precisar participar do processo. Então aquilo ali foi algo que me estimulou. Logo em seguida eu me formei, pouco tempo depois, e aí finalmente eu me uni aos meus atuais sócios, os primeiros sócios que eu tive, seguidamente ao escritório do qual eu era estagiário. Então eu me uni agora com Vital e com Valberto e iniciamos o Mousalas Borba Azevedo, que hoje já tem, se eu for contar desde o início, quando eu comecei, teria 18 anos, mas desde quando sou advogado, teriam aí 16 anos desse início. Mas não foi fácil, foi difícil de fato, mas eu considero assim, que eu tive algumas virtudes que me levaram a melhorar na minha profissão, a chegar a um patamar que eu já tinha planejado e que de fato eu cheguei nele. Que virtudes eram essas? Eu sempre fui muito obstinado, eu sempre fui muito dedicado, e eu acho que essas são qualidades que o advogado ele não deve relegar. Obstinação, foco, dedicação, isso aí é imprescindível para qualquer advogado em qualquer fase da sua vida, sobretudo para o jovem advogado. Então aproveite, porque o jovem advogado
Muitas vezes ele tem o apoio familiar, ele não tem filhos ainda, ele ainda não está casado, então ele consegue renunciar, ele consegue dedicar uma grande parte do seu tempo para isso. E essa parte do tempo deve ser dedicada aqui, tanto a criar novos produtos, como acompanhar os teus processos, como criar vínculos. Criar vínculos é imprescindível para um advogado. O advogado ele deve estar presente em palestras, em eventos de categorias profissionais, em cerimônias, em até festividades mesmo, porque o advogado ele deve ser um man at work a 24 horas, né? Tem uma pergunta que fizeram para mim uma vez, você é advogado durante quantas horas por dia? Eu fiz 24 horas, porque eu estou pensando na advocacia durante 24 horas. Qual foi a primeira dificuldade que você enfrentou? Essa foi uma outra pergunta aqui que foi formulada. Eu vou dizer a vocês assim, que eu não me lembro assim de uma primeira dificuldade, mas eu me lembro que eu tive e tenho diariamente muitas dificuldades. Sobretudo porque penso eu que a principal dificuldade do advogado é porque o trabalho dele depende da participação de outros sujeitos dentro do processo. Não depende muitas vezes dele exclusivamente, embora ele possa fazer a diferença. Um advogado que tem dedicação, que tem perseverança no acompanhamento de um processo, na solução de um problema, ele consegue dar um diferencial. Mas dificuldades ocorrem diariamente. Então, conflitos entre pessoas que você precisa solucionar, muitas vezes você talvez não seja bem compreendido. A relação de advogado, poder judiciário, servidores, é uma relação que exige muito cuidado, muita tolerância muitas vezes e muita compreensão também. Você precisa compreender e entender o aspecto daquele que está do outro lado do balcão. Então não adianta você muitas vezes se irritar com isso, isso é comum na carreira do advogado, essa é uma dificuldade que nós enfrentamos diariamente, mas com habilidade, com cortesia, com educação, você vai certamente vencer os principais obstáculos da advocacia. Mas diria eu assim, que um outro grande dificuldade que o advogado tem é ver o início do retorno da sua atividade. Eu já adiantei aqui, mas assim, eu passei 5 anos reinvestindo basicamente tudo que eu tirava como advogado. Depois de um tempo é que começaram as coisas a melhorarem mais, eu comprei uma sala para o meu escritório, que antigamente era alugada, consegui melhorar mais a formatação do escritório, investir mais em infraestrutura. Então isso aí, de certa forma, foi uma grande dificuldade que eu tive que renunciar a horas com a família, horas de lazer, estudar muito e trabalhar muito para poder vencer esses anos iniciais que são decisivos para você ficar ou não na advocacia. Mas digo, quem tem dedicação, quem tem foco, quem tem disciplina, quem tem vontade, ele consegue passar esse momento de dificuldade que é inicial, de fato. Diz aqui a outra pergunta que a conciliação entre advogar e gerir um escritório. Pedi para falar um pouco sobre isso. De fato, no início de carreira, o advogado ele vai ter uma dificuldade grande, porque ele vai precisar ser advogado, ele vai precisar conquistar clientes, ele vai precisar gerir um escritório e além das outras diversas dificuldades de ordem pessoal também. Então, quando você inicia, você tem que ter pelo menos conhecimentos básicos em relação à gestão do escritório. Isso não é ensinado na universidade, mas existem muitos livros, muitos cursos de capacitação que podem lhe auxiliar nessa atividade que é difícil e é estranha muitas vezes a advocacia. Com o tempo, evidentemente, você vai se unindo a outras pessoas que têm perfis diferentes. Essas pessoas elas vão diversificar as atividades e vai acabar que alguns dos sócios ele vai se dedicar muito mais à gestão do escritório. Não é meu caso hoje. Hoje eu não me dedico muito à gestão do escritório, me dedico mais à parte de elaboração de peças, de trato com os constituintes, desenvolvimento de novos produtos. Mas a gestão do escritório é imprescindível. O jovem advogado ele vai ter que ter uma noção básica disso aí para saber como é que ele vai gerir os recursos dele, reinvestindo na atividade dele, tendo também um retorno pessoal, se for o caso, nesse início de carreira. Mas é importantíssimo saber. Como formatar um bom organograma organizacional do escritório? Essa é uma pergunta que sempre fazem também. Como é que você consegue organizar as atividades do escritório?
consulte aqueles que estão dentro do escritório. Elas são as pessoas que melhor podem lhe dar sugestões de como se organizar essas atividades. Aqui, por exemplo, no escritório, nós costumamos a criar fluxogramas, descrições de algumas atividades, sobretudo das atividades administrativas. Temos manuais para advogados, manuais para estagiários, temos um código de compliance que é de conhecimento de todos que trabalham aqui no escritório. As deliberações são deliberações coletivas, procuramos sempre ouvir as pessoas acerca daquela atividade que ela desenvolve, como é que ela poderia melhorar. Então, eu estava falando que esse plano de ação deve ser revisto periodicamente, aqui no caso do escritório é anual. Anualmente nós nos reunimos e, dentre outras atividades, nós buscamos dar mais eficiência à nossa organização interna, nossos atos que são praticados, constituindo esse organograma de distribuição de atividades com as pessoas que vão desempenhar cada uma dessas tarefas. Uma outra pergunta: como mostrar às pessoas que o seu trabalho como advogado é um trabalho de destaque? Eu já disse algumas palavras aqui que seriam: nunca despreze a oportunidade de falar ao público, qualquer que seja ele. Busque alimentar jornalistas, alimentar pessoas que são lideranças de grupos, de categorias, com informações relevantes a essas pessoas. Sempre escreva sobre temas relevantes, temas novos. Divulgue nas redes sociais, divulgue em blogs especializados, constitua até um blog se for o caso. Remeta para alguns sites que são especializados também na divulgação de artigos eletrônicos. Eu, no início da carreira, eu me lembro que enviei muitos artigos eletrônicos e as pessoas elas começavam a dialogar muito comigo sobre esses temas relevantes, sobretudo quando eu escrevia sobre remuneração de servidores públicos. Então eu publicava em alguns sites e as pessoas costumavam entrar em contato comigo para tirar algumas dúvidas sobre esses temas. Então você tem que publicar, você tem que aparecer, você tem que falar em público, saber falar em público, comunicar-se bem é indispensável para qualquer advogado. Então essas são algumas dicas que eu dou respondendo a essas perguntas. Então, pessoal, por hoje é só. Próxima live vamos falar do dia a dia de um advogado, depois dos erros que o advogado não pode cometer, dos acertos necessários. Para a última live, a quinta live, nós falarmos sobre como montar uma estratégia para um caso concreto. Espero que vocês tenham gostado. Mande sua mensagem aí, suas perguntas, suas dicas, suas críticas e sugestões serão todas bem-vindas. Então um abraço e até a próxima.